Helena sempre acreditou que havia nascido para carregar pesos que não lhe pertenciam. Desde pequena, aprendeu, sem que ninguém dissesse claramente, que tudo que dava errado ao seu redor era, de alguma forma, culpa dela. Cresceu ouvindo frases que se transformaram em grilhões invisíveis. Você devia ter cuidado melhor. Se você tivesse prestado atenção. Olha o que você fez. A culpa é sua. Esses ecos, lançados muitas vezes no calor de momentos turbulentos, tornaram-se sementes que floresceram em um sentimento devastador. A convicção de que era responsável por tudo de ruim que acontecia. Um dos episódios que mais marcou sua infância aconteceu quando tinha apenas 8 anos. Ela brincava com o irmão mais novo no quintal, correndo entre árvores e rindo como só crianças conseguem. Em um descuido inocente, o menino escorregou e machucou o joelho. A mãe correu em desespero, tomou o menino nos braços e, tomada pelo susto, despejou sobre Helena uma culpa que não era dela. Você devia ter cuidado dele. Você nunca presta atenção. A menina encolheu, sentindo uma dor que doía mais fundo que qualquer ferimento físico. A partir daquele dia, ela aprendeu a ter medo de falhar. Esse episódio foi apenas o início. Anos mais tarde, durante uma briga entre os pais, Helena disse algo sem maldade, tentando defender o irmão. A mãe, estressada e emocionalmente ferida, interpretou suas palavras como afronta. O pai, já cansado de discussões, saiu de casa naquela noite. A porta bateu com força. Ele nunca mais voltou. E a mãe, quebrada e perdida, soltou uma frase que se tornaria o maior fantasma da vida de Helena. Se você tivesse ficado quieta, ele não teria ido embora. Para uma menina de 10 anos, aquilo se transformou em sentença. Helena assumiu uma culpa que jamais lhe pertenceu. Acreditar que havia destruído a própria família. O tempo passou. O corpo cresceu. Mas as culpas, não. Tornaram-se parte de sua identidade. Ela aprendeu a pedir desculpas por tudo, até pelo que não tinha feito. Quando alguém deixava cair um copo, era Helena quem se curvava, dizendo desculpa, eu devo ter atrapalhado. Se um projeto no trabalho atrasava, mesmo que não fosse sua responsabilidade direta, ela assumia a culpa. Em discussões que não lhe diziam respeito, ela se intrometia apenas para pedir desculpas por algo que nem entenderá. Tornou-se tão habitual que as pessoas ao redor começaram a acreditar que ela realmente era responsável por tudo. Mas dentro dela se acumulava um cansaço silencioso, um desgaste invisível, um peso antigo que a acompanhava como sombra. O corpo começou a dar sinais. Dores de cabeça constantes, insônia, palpitações, crise de choro que surgiam do nada. Até que, um dia, já exausta, procurou um médico. A médica, ao analisar exames e ouvir Helena por poucos minutos, disse com voz calma, mas firme: você está em exaustão emocional severa. Seu corpo está reagindo como se tivesse carregado peso demais por tempo demais. Helena tentou sorrir, mas seus olhos denunciaram o desespero. Mas eu sempre aguentei, respondeu, quase como uma súplica. A médica apenas replicou: nem sempre ser forte é continuar. Às vezes, ser forte é largar o que te destrói. Essas palavras perfuraram o muro de culpas que Helena havia construído ao longo de toda a vida. Foi assim que ela decidiu procurar uma terapeuta. Na primeira sessão, sentou-se nervosa, mãos trêmulas, voz contida. A terapeuta, com serenidade e olhar acolhedor, perguntou: você sabe por que está aqui, Helena? A resposta saiu automática: porque eu preciso consertar algo. Eu sempre estrago tudo. A terapeuta respirou fundo e a surpreendeu. Talvez você esteja aqui não para consertar nada, mas para se libertar. Essa frase mexeu com algo profundo dentro dela. Nos encontros seguintes, Helena foi desembrulhando cada culpa, cada memória, cada ferida escondida. A terapeuta propôs um exercício simples, mas doloroso: olhar-se no espelho e dizer algo gentil. Helena travou. Eu não consigo. Ela decepcionou muita gente. A terapeuta sugeriu: então diga, eu estou tentando te entender. Apenas isso. Depois de alguns segundos, Helena repetiu. Uma única lágrima deslizou pelo seu rosto. Era pouco, mas era um começo.
Com o tempo, surgiram as lembranças mais dolorosas, principalmente a do pai indo embora. Helena contou a história chorando, com a voz embargada de anos de culpa acumulada. A terapeuta foi direta. Helena, você tinha 10 anos. Como poderia ser responsável pela decisão de um adulto deixar uma casa? Aquela pergunta a atingiu como um raio. Pela primeira vez, ela considerou a possibilidade de que talvez, apenas talvez, aquela culpa não fosse dela. Em outra sessão, a terapeuta entregou-lhe uma pequena caixa vazia. Quero que você coloque aqui dentro tudo o que está carregando que não é seu. Helena fechou os olhos e imaginou depositar ali culpas antigas. A culpa pelo pai, pela mãe, pelos erros dos outros, pelas dores que não era dela. A caixa continuou fisicamente vazia, mas emocionalmente parecia pesar toneladas. Agora feche, disse a terapeuta. Helena fechou a caixa e sentiu um alívio tímido, mas real. Alguns dias depois, ela decidiu caminhar até um campo afastado, o mesmo onde costumava ir quando queria fugir dos pensamentos. Levou consigo a caixa simbólica. Chegando a uma árvore antiga, ajoelhou-se e, com as mãos tremendo, enterrou a caixa ali. Não como quem foge do passado, mas como quem escolhe deixá-lo onde pertence. Depois disso, pequenas mudanças começaram a surgir. E pequenas mudanças, quando cultivadas, viram grandes transformações. Helena aprendeu a dizer não sem se sentir culpada. Aprendeu a respirar fundo antes de assumir responsabilidades que nunca foram suas. Descobriu que falhar não a tornava uma pessoa ruim, apenas humana. Começou a sorrir mais, a se permitir descansar, a olhar no espelho com menos dureza. O passo mais difícil foi conversar com a mãe. Depois de muitos anos, Helena sentou-se diante dela e abriu o coração. Mãe, quando eu era criança, você colocou muitos pesos em mim. Eu carreguei isso por anos. A mãe, já mais velha e também marcada pelas próprias dores, deixou uma lágrima escorrer. Eu também era perdida, Helena. Eu também me culpava. E fiz você carregar o que era meu. Foi um momento silencioso, mas curativo. 2 gerações marcadas pela culpa finalmente se reconhecendo. Helena segurou a mão da mãe. Agora eu estou aprendendo a soltar. Era verdade. E era libertador. Algum tempo depois, Helena voltou ao campo onde havia enterrado a caixa. Olhou para o céu, respirou profundamente e disse, com uma firmeza que nunca tivera: eu me perdoo. Pelo que fui. Pelo que não fui. Pelo que tentei. Pelo que não dei conta. Eu me perdoo e me permito recomeçar. O vento soprou com força, como se levasse consigo fragmentos de um passado pesado. Pela primeira vez na vida, Helena sentiu-se leve. Não porque se livrou de tudo, mas porque finalmente entendeu que culpa não é casa, e que ninguém precisa morar para sempre dentro de dores antigas. Ela não se tornou perfeita. Ainda errava, ainda chorava, ainda tinha dias difíceis. Mas agora sabia que perdão não é apagar o que aconteceu, e sim permitir-se seguir adiante sem arrastar correntes invisíveis. Sabia que recomeçar não é esquecer, mas aprender a caminhar apesar das cicatrizes. E assim, Helena continuou sua vida. Mais livre, mais inteira, mais dona de si mesma. Ela aprendeu a se perdoar e descobriu que esse era o recomeço que sempre esperou, mesmo sem perceber.